Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar início ao estudo do equilíbrio de complexação. Mas antes de entender o equilíbrio dessas espécies em solução, nós precisamos aqui definir como ocorre a formação destes compostos de coordenação e dos íons complexos. Um composto de coordenação ou íon complexo, ele é formado pela reação entre uma espécie aceptora de pares de elétrons, que é denominada então ácido de Lewis, e uma espécie doadora de pares de elétrons, que é denominada então como base de Lewis. Então, a formação de um complexo ou de um composto de coordenação, ele é pautado numa reação ácido-base de Lewis. Nessa teoria ácido-base de Lewis, nós estamos falando sobre a doação ou acepção do par de elétrons. Então aqui muda um pouco a visão, é uma teoria mais geral do que a teoria de Bronsted, por exemplo, que está limitada apenas ao próton. Então nós estamos falando aqui de espécies doadoras e receptoras de pares de elétrons. Vamos ver um exemplo. O íon zinco ele forma facilmente um complexo com amônia. A amônia, como nós sabemos, tem um par de elétron desemparelhado que pode ser doado. E aí nós temos a formação do complexo entre zinco e amônia. Amônia é uma espécie neutra, zinco tem carga 2+, então pelo balanço de carga aqui nós precisamos ter uma carga 2 no lado dos produtos. Nós temos aqui a formação do que nós chamamos de um íon complexo. Como a doação se dá de uma única espécie para o zinco, o par de elétrons é proveniente de uma única espécie, esse tipo de ligação, que é uma ligação covalente, é denominada de ligação covalente coordenada. É por isso que esses compostos são chamados de compostos de coordenação. A complexação ela ocorre justamente no intuito de estabilizar esse íon central ou esse íon de metal, que é o íon que está recebendo os pares de elétrons. Neste exemplo, nós temos aqui que o zinco, por ser um aceptor do par de elétrons, ele é denominado então como sendo um ácido de Lewis. A amônia, por ser uma doadora do par de elétrons, é denominada então uma base de Lewis. E nos termos mais adequados, quando se fala de um equilíbrio de complexação, a amônia ela é denominada de ligante, enquanto que o zinco ele é normalmente nessa estrutura e nos complexos que nós vamos considerar, ele é o íon central. Quando nós consideramos então o equilíbrio de complexação, é importante ressaltar que bons aceptores de pares de elétrons, ou seja, elementos que têm essa propensão a formar íons complexos, são principalmente os metais do bloco D e do bloco F. Em menor quantidade, nós temos alguns elementos do bloco S, principalmente os metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos dificilmente formam complexos, e alguns metais do bloco P, mas principalmente o bloco D e o bloco F. Esses elementos, como nós vimos aqui, nós temos um íon metálico, o íon zinco, eles perdem facilmente esses elétrons formando esses íons e posteriormente aceitam com facilidade os elétrons que são doados pela espécie ligante, ou pela base de Lewis. De um modo mais simples, essas reações elas podem ser expressas por uma expressão de equilíbrio, uma equação que descreve esse equilíbrio dessa forma. Nós temos o metal, o ligante, e nós temos a formação de um composto de coordenação, Ml, metal ligante. Como é a estrutura de um íon complexo ou de um composto de coordenação? Nós sempre vamos ter um íon central ou um átomo central, e em volta desse átomo central nós vamos ter os ligantes. Os ligantes são os doadores de pares de elétrons que estabilizam esse íon central, esse átomo central.
Tá? Então, nós temos uma estrutura semelhante a essa, né? Aqui, essas flechas indicam uma ligação coordenada, e a carga que esse complexo ou íon complexo assume é um balanço entre as cargas do ligante e a carga do íon central. Neste caso, a água não tem carga e apenas o íon cobre tem carga. Então, nós temos um ligante neutro. Como ligante neutro, a carga líquida então do íon complexo formado é exatamente a mesma carga do metal, que compõe exatamente este íon central do complexo. A espécie, então, que fica rodeando, né, estabilizando esse íon central é chamado de ligante, e como eu falei para vocês, pode ser uma espécie carregada, como um íon, ou pode ser uma molécula neutra, sem carga nenhuma. Essa espécie, então, forma ligações covalentes coordenadas com esse átomo central a partir da doação do par de elétrons. Esses pares de elétrons estão desemparelhados, né, por isso podem ser doados, e aí ocorre um compartilhamento desse par de elétrons entre ambos os átomos, nesse caso entre o oxigênio e o cobre. A quantidade de ligantes, né, que estabilizam então este íon central é denominado número de coordenação, ou seja, quantos ligantes podem estar aqui, que estabilizam este íon central. Esse número vai corresponder exatamente aos pares eletrônicos que são aceitos pelo átomo central. Então, neste caso aqui do cobre, o número de coordenação é igual a 4, porque ele aceita 4 pares de elétrons, então eu tenho 4 ligantes, que é a molécula de água. Não há uma regra geral para a determinação do número de coordenação, né? Existem meios de ser consultado quais elementos formam íons complexos, com quais ligantes e qual é esse número de coordenação. Os números mais comuns são 2, 4 e 6. Os íons complexos ou os compostos de coordenação ainda podem ser classificados de acordo com a natureza do ligante que está associado a ele, né, a espécie doadora do par de elétrons. Esses ligantes eles podem ser definidos como monodentado, e neste caso há a doação apenas de um par de elétrons, né? Nós temos um átomo que doa apenas um par de elétrons, é o que nós observamos neste íon complexo com cobalto e amônia. A amônia tem um par de elétrons desemparelhado, ela doa esse par de elétron, então ele é chamado de ligante monodentado. Como nós vimos no exemplo anterior, a água tem 2 pares de elétrons desemparelhados, mas doa apenas um, isso por uma questão aí de geometria molecular, tá? Ele doa apenas um. O que caracteriza ele também como um ligante monodentado. Tá? Aqui nós temos algumas espécies, por exemplo, a amônia, a água, o cloreto. O cloreto tem 8 pares de elétrons, né, na sua estrutura, mas ele doa apenas 2, o brometo 2 e assim por diante. Além então dos ligantes monodentados, nós temos os ligantes chamados de ligante polidentado ou agente quelante. Nesse caso, essas espécies elas se ligam através de mais de um átomo doador de elétrons em sua estrutura. Então, são oriundos principalmente de espécies orgânicas que têm grupos ácidos carboxílicos e amino, ou álcoois, né? Que têm pares, ou seja, átomos com pares de elétrons desemparelhados que podem ser doados e estabilizar, por exemplo, um íon central. Neste exemplo aqui, nós temos o EDTA, ácido etileno diamim tetracético. É um ácido de estrutura grande, né? Nós temos grupos aqui de ácidos carboxílicos, que tem então o oxigênio com pares de elétrons desemparelhados, e nós temos aqui grupamentos, né, com nitrogênio que também tem pares de elétrons desemparelhados, e eles podem doar esses pares de elétrons e estabilizar este íon central. Vejam que a estabilização ocorre por apenas uma única molécula que tem diferentes átomos com pares de elétrons desemparelhados. De forma análoga ao EDTA, nós temos, por exemplo, o oxalato, a glicina, o DMG e outras espécies aí, normalmente de natureza orgânica. A diferença entre o ligante monodentado e o ligante polidentado, então aqui os agentes quelantes, é que a formação dessa espécie, que também é chamada de quelato, são mais estáveis do que a formação de íons complexos ou compostos de coordenação formados com ligantes monodentados. A gente tem essa ideia de estabilidade a partir do valor da constante de formação dessas espécies. E nós vamos ver que a constante de formação dos quelatos é superior à constante de formação desses íons complexos com ligantes monodentados, em sua grande maioria. Além disso, esses compostos de coordenação ainda podem ser classificados de acordo com a carga das espécies formadas após a reação ácido-base de Lewis. Então, que tipo de complexo está sendo formado?
e também com relação ao número de átomos centrais. Então vamos entender aqui a partir de um exemplo para que a gente defina essa classificação. Então, pegando o exemplo que nós trabalhamos ali inicialmente, do zinco mais 4 moléculas de amônia, nós teríamos a formação deste complexo com carga 2+, lembrando que a amônia ela é neutra, então o complexo assume a carga líquida do íon central. Nesse caso, nós temos a formação de um cátion complexo. É um cátion complexo porque a carga final do íon complexo é positiva. O mesmo zinco pode formar um complexo com excesso de cloreto. E aí nós temos, neste caso, o balanço líquido de carga. Eu tenho duas cargas positivas, 4 vezes menos 1, 4 cargas negativas. 2 positivos com 4 negativos, vai dar 2 negativos, e eu tenho aqui então um ânion complexo. Então isso aqui corresponde à formação de um íon complexo. E por fim, ainda eu posso ter a formação de um complexo em que a carga líquida final dele é exatamente 0. Isso devido a um balanço de carga entre o íon central e o ligante. O cobre tem 2 cargas positivas, a glicina tem uma negativa, mas o complexo é formado com 2 glicinas. E aí nós temos aqui uma carga, uma formação de uma espécie com carga líquida 0, que passa a ser chamado de composto de coordenação. Esses compostos ainda podem ser classificados de acordo com o número de átomos centrais. Então, se nós observarmos o complexo com zinco, nós temos apenas um átomo central. Então, nós chamamos esse íon complexo, esse composto de coordenação, como sendo mononuclear. E nós temos ainda outros complexos que têm mais de um átomo central, é o caso desse complexo de ferro. Tem carga 4+, em que eu tenho aqui 2 átomos de ferro no centro da formação deste composto de coordenação, desse íon complexo. Tá? Então aqui ele é chamado de polinuclear. Nós temos um complexo polinuclear e um complexo mononuclear. Os complexos mononucleares são aqueles de interesse analítico. Tá? Então, todo o estudo de um equilíbrio de complexação que nós vamos fazer, né, ao longo das próximas aulas é exatamente pautado na formação de complexos mononucleares e entender como eles se comportam em solução aquosa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios envolvidos neste tipo de equilíbrio, ou seja, o comportamento observado para essas espécies quando em solução aquosa. Importante antes da gente entrar nas equações e na compreensão do comportamento dessas espécies é deixar aqui definido que no caso do estudo de química analítica nós temos algumas características esperadas para esse tipo de composto e que todo o estudo de equilíbrio que nós vamos apresentar aqui, eles são pautados em algumas restrições, né, de comportamento e estrutura desse tipo de complexo. Lembrando que na química analítica nós estamos sempre preocupados, né, em calcular as concentrações de espécies, né, que estão participando de algum tipo de reação química que estejam no seu estado de equilíbrio. No caso, então, de complexos, do equilíbrio de complexação, nós vamos considerar aqui o equilíbrio de complexos mononucleares, que apresenta, então, um único elemento central, rodeado, então, pelos seus ligantes. Esses complexos deverão apresentar elevada estabilidade, né? Além disso, formam-se instantaneamente entre o ligante e este íon do metal. E, principalmente, é que neste caso de química analítica, nós consideramos que este íon central ele será transformado praticamente que na sua totalidade no íon complexo ou no composto de coordenação. Ou seja, em solução quase não vai existir mais o íon, né, sozinho deste íon de metal. Vamos escrever aqui uma equação para que nós possamos compreender. Então, essa aqui é a formação de um complexo de amônia com zinco. Nós já vimos essa equação anteriormente.
vai formar um cátion complexo, certo? Então, nós temos aqui o íon central, o ligante, nós temos a formação de um cátion complexo, cuja constante de equilíbrio, que a gente chama de constante de formação, é dado pela concentração do complexo dividido pelo produto das concentrações do íon zinco e do ligante. Essa constante de formação, para esse complexo, por exemplo, é da ordem de 10 à nona, o que é uma constante com valor elevado. Obviamente que nós vamos ver que quando ocorre a formação de quelatos, esses valores são ainda maiores. Mas isso nos diz que essa reação ela está deslocada principalmente para a direita com a formação do íon complexo. E que na solução, o íon zinco nessa forma livre quase não existe mais. É a consideração analítica que eu havia falado anteriormente, em que nós consideramos, até por uma facilidade dos cálculos que virão, nós consideramos que esse íon ele está totalmente transformado na sua espécie complexada. Então, a gente tem essa ideia a partir do valor da constante de formação desses complexos. O equilíbrio de complexação, então, ele pode ser escrito de duas maneiras. Tá? Nós temos a formação do complexo e nós temos, inclusive, a dissociação deste complexo, né? A hora que ele se desmonta, então, para dar origem novamente ao íon sozinho e o ligante. Tá? Então, a gente pode trabalhar com essas duas equações químicas. A constante de equilíbrio, então, envolvida no equilíbrio de complexação, né, para essas reações de formação de complexos, elas são chamadas de constantes de formação ou constantes de estabilidade. São sinônimos, tá? Então, pegamos aqui uma reação com o cobre. Cobre mais amônia. Nós temos a formação deste complexo, cuja constante de formação, que é o mesmo que a constante de estabilidade, ela é dada, então, pela concentração do complexo dividido pela concentração do íon e a concentração do ligante. O valor para essa constante é 3,9 vezes 10 a 12. Então, nós temos aqui, expressando a equação na sua forma de formação, então, ó, como é formação, o íon complexo tem que estar do lado dos produtos. Então, por isso que é considerado como formação, é uma reação de formação do complexo. E nós podemos expressar de forma inversa, pela dissociação deste complexo. Neste caso, nós teríamos o complexo, e aí nós teríamos a dissociação dele retornando ao cobre e ao ligante, que é a amônia. Nós passaríamos a ter a constante de instabilidade, né? Instabilidade porque ele está se desfazendo. Ou a gente pode ainda encontrar em alguns livros como a constante de dissociação deste complexo. O que a gente tem que lembrar é que essa equação é exatamente o inverso dessa. Então, para calcular essa nova constante, que é a constante de instabilidade, ela é exatamente o inverso da constante de estabilidade ou da constante de formação. Então, pela expressão de equilíbrio, nós teremos aqui amônia, lá da quarta vezes a concentração de cobre. Ela é exatamente o inverso dessa expressão, né? E para calcular essa constante de instabilidade, como a gente viu, é 1 sobre a constante de estabilidade, que é 3,9 vezes 10 a 12, que isso dá um valor exato de 2,56 vezes 10 a menos 13. Faz sentido esse valor, porque normalmente esses complexos são muito estáveis, então este átomo central é estabilizado pelos ligantes, por isso que nós temos aqui normalmente constantes de formações elevadas, então a reação inversa vai demonstrar que essa reação está deslocada para a esquerda, ou seja, o complexo tem a preferência, né, de ficar na forma de complexo. Ele não tem a tendência de se dissociar, formando individualmente o ligante e o íon do metal.
Então, nós podemos trabalhar com essas duas equações, né, dependendo do que nós precisamos calcular neste equilíbrio de complexação. Entenda que quando nós temos a formação de complexos com ligantes monodentados, essas reações de complexação com esses tipos de ligante vão ocorrer em etapas. E essas etapas elas são determinadas pelo número de coordenação do íon central. Embora a gente represente, igual anteriormente, uma equação global, um cobre reagindo com 4 amônias, na verdade ele vai reagir individualmente com uma amônia até atingir o total de 4. Então, por isso que nós dizemos que essas reações ocorrem em etapas. Então, pegando de forma simplificada a reação entre um metal e um ligante, e vamos considerar aí que ele tem N como número de coordenação, nós teríamos aqui a primeira etapa, que seria a formação aqui do complexo Ml, e aí isso seria a concentração de Ml dividido pela concentração de M vezes a concentração de L. Posteriormente, esse complexo Ml reage com outro ligante, e aí nós teríamos a formação de Ml2. Então, nós teríamos aqui constante de formação 2, que seria Ml2 dividido por Ml vezes a concentração do ligante. Por sua vez, Ml2 também pode reagir com outro ligante, e aí nós temos aqui Ml3, então uma constante de formação 3, então Ml3 dividido por Ml2 vezes a concentração do ligante, e assim se continua pelo número de coordenação que esse átomo central apresenta. Então, se o número de coordenação for 4, nós teremos aqui 4 etapas. Se o número de coordenação for 6, nós teremos 6 etapas individuais, e assim por diante. Então, aqui nós teríamos MLN, vai reagir então com outro ligante, a gente tem a formação de MLN mais 1. E aí nós teríamos aqui uma constante de formação, N, que vai ser igual a MLN mais 1, dividido nós teríamos exatamente essa expressão, e que N significa aqui, né, corresponde ao número de coordenação deste íon central. Então, é importante, né, ressaltar que essas reações de complexação vão sempre ocorrer em etapas, e à medida que esses ligantes monodentados vão sendo adicionados, até que o número máximo de coordenação seja satisfeito. Nós não veremos isso aqui, mas essas expressões elas são extremamente importantes porque a natureza do complexo formado vai depender da quantidade de ligante que nós temos, um dos fatores, né? Então, se eu tenho muito ligante, a tendência é sempre favorecer a última expressão aqui do equilíbrio, né? Formando o complexo com o número máximo de coordenação. No entanto, se eu tenho concentrações de ligantes inferiores ou não estando em excesso, né, eu começo a ter uma mistura de espécies de complexos, que vai depender dessa concentração. Uma outra maneira de expressar esse equilíbrio de complexação de ligantes monodentados é através das constantes de equilíbrio ou constantes de formação globais. Neste caso, as constantes estão relacionadas aos equilíbrios que resultam da soma das etapas individuais da formação dos complexos. Normalmente, para aplicações analíticas, nós trabalhamos com constante de formação global, ao invés de trabalhar com constante de formação individual de cada uma das etapas. Nós selecionamos, né, a etapa principal, ou seja, a formação do complexo principal, e trabalhamos com a constante de formação, considerando ela como a soma das etapas anteriores. Vamos fazer um exemplo para que seja mais clara essa explicação. A mesma situação anterior, em que eu tenho aqui a formação do complexo entre M e L. Nós temos aqui a primeira constante de formação global, que neste caso vai ser igual à constante de formação entre M e L. Então, aqui eu tenho ML dividido pela concentração de M vezes a concentração de L. No caso, a constante global e a primeira constante de formação são iguais. Mas nós vimos que este átomo central, ele pode reagir diretamente com 2 ligantes. Então, formando Ml2.
Veja só que aqui eu não estou reagindo Ml mais um ligante, eu já estou considerando aquele átomo central, né, do metal, já reagindo com 2 ligantes. Se nós observarmos essa equação, ela é a soma das 2 primeiras equações individuais da formação do complexo. Imagine que eu esteja somando essas 2 equações. Ao somá-las, aqui e aqui vai cortar, vai sobrar M, somei 2 L's, e aqui desse lado vai sobrar Ml2. Exatamente a equação que eu cheguei. Lembra que quando eu somo 2 equações químicas, a propriedade da constante de equilíbrio é a constante de equilíbrio final é sempre a multiplicação das constantes de equilíbrio, das equações que foram somadas. Então, essa constante global vai corresponder a Kf1 vezes Kf2, e isso pela expressão da constante de equilíbrio, Ml2 dividido por Ml ao quadrado. Nós vimos lá também que ele pode reagir com 3 ligantes, e aí nós teríamos Ml3. Então, a constante global para essa reação seria Kf1 vezes Kf2 vezes Kf3. Isso daria Ml3 dividido por M e L ao cubo. E assim vai seguindo até atingir o número de coordenação dessa espécie. Então, neste caso, teria M mais, não sei qual é o número de coordenação, então que seja N, ele vai reagir com N ligantes e ele vai formar MLN, né, que corresponde ao número de ligantes que ele interagiu. Eu vou ter, então, uma constante global, que vai ser a multiplicação das constantes individuais. E que a expressão da constante de equilíbrio vai ser dada de acordo com as espécies presentes na solução. Tá? Esse N, entenda que pode ser 4, 5, 6, né? Depende do número de coordenação. Quando nós tratamos, né, do equilíbrio químico de espécies complexadas, nós consideramos que todo átomo de metal é convertido no complexo. Então, nós fazemos esses estudos muitas vezes considerando um excesso de ligante para favorecer a formação do complexo com um número máximo de coordenação. Então, quando a gente faz os cálculos envolvendo, então, análise do equilíbrio de complexação, nós estamos mais interessados em trabalhar com esta última equação química aqui. E a gente considera ela para fazer o tratamento sistemático do equilíbrio. Caso não seja possível, a gente utiliza o que a gente chama de curva de distribuição, que é um assunto para uma próxima aula. Bom, importante falar para vocês que os livros trazem essas equações e trazem os valores dessas constantes. Alguns trazem direto o valor das constantes globais e alguns trazem os valores das constantes individuais, e aí nós somos obrigados a fazer a multiplicação dos seus valores para encontrar essa constante global. Então, fiquem atentos quando consultarem handbooks e tabelas de livros, qual é o tipo de informação que está sendo fornecida naquela tabela. Muitas vezes são as constantes individuais e algumas vezes já são diretamente as constantes globais. Diferentemente dos ligantes monodentados, os ligantes polidentados, eles já apresentam uma certa vantagem, porque esses ligantes polidentados ou agentes quelantes, as reações sempre serão consideradas como ocorrendo em uma única etapa. Mesmo quando a reação envolve 2 ligantes ou 3 ligantes, nesse caso a gente vai considerar, né, especificamente para ligantes polidentados, as reações ocorrendo numa única etapa, independente do número de coordenação do íon metálico, né, que está sendo coordenado. Vamos lá entender, por exemplo, quando nós fazemos a reação com o ligante monodentado, embora essa seja a reação global, por ter 4 ligantes aqui, né, e ele sendo monodentado, a gente sabe que essa reação acontece em 4 etapas. Então, aqui nós temos um ligante monodentado, tá?
E agora, vamos entender o que acontece quando nós temos a formação de um complexo com ligante polidentado. Primeiro aqui vai ser a etilenodiamina. A etilenodiamina é um ligante neutro, tá? A estrutura da etilenodiamina é essa. E aí nós temos a formação deste complexo 2+, que vai ocorrer numa única etapa. A constante de estabilidade para essa reação é igual a 1 vezes 10 a décima. Já é superior à constante de estabilização com amônia. Então aqui nós temos, olha, polidentado, porque na mesma estrutura da molécula nós temos os átomos de nitrogênio que doam esses pares de elétrons. A gente considera essa reação ocorrendo em uma única etapa, e aqui nós teremos que a expressão da constante de equilíbrio é dada pela seguinte equação. Outro exemplo seria a complexação do cádmio com o EDTA. O EDTA, o ácido etileno diamina tetracético, ele vai ser representado por esse Y4-, que corresponde à sua forma que perdeu 4 prótons, né? Porque o EDTA é um ácido orgânico. E aí nós teremos a formação deste complexo, cuja constante de estabilidade é da ordem de 10 a 16, ó, inclusive muito mais estável. Lembra a vantagem que eu falei da formação dos quelatos? É a maior estabilidade. E isso a gente observa pelos valores das constantes de estabilidade. A expressão da constante de equilíbrio seria essa aqui. A gente considera as reações ocorrendo numa única etapa. Não importa se neste caso nós utilizamos 2 ligantes ou 1 ligante, tá? Nós consideramos sempre uma única etapa quando se trata de ligantes polidentados. No caso dos monodentados, apenas relembrando, a gente força a reação a adquirir o número máximo de coordenação, que nesse caso é 4, colocando normalmente um excesso de agente complexante, né, ou de ligante na solução. Essa aula do princípio de equilíbrio de complexação e até mais. Apresentar agora como que nós fazemos o cálculo da concentração das espécies envolvidas nesse tipo de equilíbrio através do tratamento sistemático. Vamos entender então através deste exemplo, calcular a concentração de todas as espécies envolvidas num equilíbrio, né, numa solução que contém cianeto de potássio, 2,4 mol por litro, e nitrato de cádmio, 0,1 mol por litro, sabendo que a constante de formação para o complexo de cádmio com cianeto é 7,1 vezes 10 a 18. Primeiramente, nós observamos que essa solução é composta de 2 sais solúveis, né? Todos os sais dos elementos da família 1, né, 1A, são solúveis, todos os nitratos são solúveis. Então, nós escrevemos a equação de solubilidade desses sais, entendendo aqui pela estequiometria que se a concentração desse sal é 2,4 molar, em solução eu vou ter 2,4 molar de íons potássio e 2,4 molar de íons cianeto. Com relação ao nitrato de cádmio, os nitratos são solúveis também. Então, nós vamos formar cádmio, 2+, mais 2 nitratos. Aqui, se a concentração é 0,1 molar, teremos a formação de cádmio 0,1 molar e de nitrato 0,2 molar, já que aqui são 2 mols de nitrato. Nessa solução, ocorrerá a formação de um complexo entre o cádmio e o cianeto. Essa informação é dada, né, por essa constante e a estrutura do complexo. Caso nós não saibamos, né, qual complexo será formado, nós podemos consultar isso em apêndices de livros e handbooks, né, principalmente para encontrar qual que vai ser o número de coordenação do complexo formado. Ou então, neste caso, basta a gente lembrar que elementos do grupo 1A, né, dificilmente formam complexos, né, e nitratos são sais totalmente solúveis. Então, possivelmente, nós vamos ter o complexo entre um cátion, de origem, né, dos metais do bloco D, né, lembra que também outros metais, seja do bloco F, S ou P, podem formar, mas os bons
ácidos de Lewis, né, são justamente os metais do bloco D. E ele vai formar com um doador, então, de pares de elétrons, no caso, o cianeto. Então, nós teremos a formação deste complexo, né, entre o cádmio e o cianeto. Como nós observamos, o número de coordenação é 4, então, um cádmio para 4 cianetos. Vai se estabelecer, então, um equilíbrio com a formação deste complexo de carga 2 mais 4 vezes menos 1, menos 4, menos 4 mais 2, menos 2. Então, cada carga líquida de 2 menos, né? Então, a gente faz um balanço de carga entre as cargas dos reagentes e a carga líquida formada vai ser justamente o valor decorrente deste balanço. Então, nós temos as equações envolvidas na reação. Em equilíbrio, temos apenas essa expressão e agora nós vamos escrever as expressões da constante de equilíbrio. Como nós só temos essa reação em equilíbrio, então nós vamos ter aqui Kf é igual a concentração do complexo dividido pela concentração de cádmio 2+, vezes a concentração de cianeto elevada à quarta. Esse valor da constante é 7,1 vezes 10 a 18, ou seja, uma constante bem elevada. Posteriormente, nós vamos fazer os balanços de massa. Nesse caso, diferentemente dos outros equilíbrios que nós já estudamos, que é o equilíbrio ácido-base ou o equilíbrio de precipitação, nós temos aqui 2 balanços de massa a serem feitos, porque nós temos do lado dos reagentes tanto os íons do metal, cádmio, quanto os íons do ligante, e eles têm concentrações indicadas aqui no nosso problema. Então, nós vamos fazer o balanço de massa para os íons cádmio, em que a concentração total de cádmio vai ser igual a todas as espécies que contêm cádmio na solução. Então, ó, o cádmio pode estar livre, na forma de cádmio 2+, mas ele pode estar associado na forma do complexo. Então, cádmio, CN4, 2-. Aqui ele aparece uma única vez, por isso que é uma vez a concentração. E nós sabemos que a soma dessas duas concentrações vai ser igual a 0,1. Por quê? Olha aqui, a concentração do nitrato de cádmio é 0,1, significa que ele forma 0,1 mol de cádmio em solução, e que uma parte desse cádmio está envolvida na formação do complexo. O mesmo a gente faz para o ligante, que no caso é o cianeto. A concentração analítica do cianeto vai ser igual à soma de todas as espécies que têm cianeto. Então, o cianeto pode estar livre em solução ou ele pode estar presente na forma do complexo. No complexo, ele aparece 4 vezes. Então, ó, 4 vezes a concentração deste complexo. E nós sabemos também que a concentração do cianeto total na solução é 2,4. Então, nós temos aqui o balanço de massa e aqui a expressão da constante de equilíbrio. Nesse caso, não há necessidade de fazer o balanço de carga, porque ao resolver o balanço de carga, nós vamos chegar numa equação semelhante ao balanço de massa para o íon cádmio. Então, nós vamos resolver apenas com essas 3 equações. Com essas 3 equações, nós temos 3 equações, que eu vou numerar, 1, 2 e 3, e nós temos 3 incógnitas. Concentração do complexo, concentração do cádmio e concentração do cianeto. Então, nós podemos resolver esse sistema de equações para encontrar a concentração de cada uma dessas espécies presentes no equilíbrio. Podemos facilitar o nosso cálculo fazendo uma aproximação com base no valor da constante de formação deste complexo. Nós observamos que a constante de formação é muito elevada. Nós vimos que ela é da ordem de 10 a 18. Lembra que, ao analisar uma constante de equilíbrio, nós conseguimos avaliar para que lado a reação está deslocada. Uma constante de equilíbrio muito elevada diz que a reação está completamente deslocada para a formação dos produtos. Então, nós podemos considerar que o cádmio presente na solução, ele vai estar totalmente complexado. Tá? Então, a gente assume, justamente pelo fato da constante estar elevada, que todo cádmio estará complexado. Com isso, nós estamos dizendo que a concentração do complexo, do cádmio presente nesse complexo,
vai ser muito maior que a concentração de cádmio na solução, de cádmio livre. Com isso, nós conseguimos simplificar o balanço de massa, tanto na equação 2 quanto na equação 3. Na equação 2, a simplificação, considerando que a concentração do complexo é maior que o cádmio, nós chegamos que a concentração de cádmio ela vai ser mínima, né? Então nós podemos eliminar, e então nós sabemos que a concentração do complexo vai ser aproximadamente 0,1 molar. Sabendo que a concentração do complexo é 0,1 molar, nós podemos simplificar o balanço de massa do cianeto. A gente sabe que o cianeto mais 4 vezes a concentração do complexo é igual a 2,4. Eu já sei quanto vale a concentração do complexo, vale 0,1. Então, a concentração de cianeto mais 4 vezes 0,1 é igual a 2,4. O que vai me dizer que a concentração de cianeto vai ser igual a 2,4 menos 4 vezes 0,1 é 0,4. Então, vai passar para cá subtraindo, e eu vou ter então que a concentração de cianeto vai ser 2 molar. Com isso, nós simplificamos a equação 3. Veja que agora ficou simples, né? Porque nós temos a equação aqui, KF então, dividido pelo cádmio, concentração de cianeto a quarta, isso tem um valor de 7,1 vezes 10 a 18. Nós sabemos que a concentração do complexo é igual a 0,1 molar, e nós sabemos que a concentração do cianeto vai ser igual a 2,0 molar. Então, veja que calcular a concentração de cádmio ficou fácil, porque eu conheço a concentração do cianeto, conheço a do complexo e conheço a constante, né, de formação do complexo. Então, eu vou isolar o cádmio a partir dessa expressão. Então, isolando o cádmio da expressão do equilíbrio, nós vamos encontrar que a concentração de cádmio corresponde à concentração do complexo dividido pela constante de formação vezes a concentração de cianeto a quarta. Como nós sabemos todos esses valores, basta apenas substituir. Concentração do complexo 0,1. A constante de formação, 7,1 vezes 10 a 18, vezes a concentração do cianeto, que é 2 elevado à quarta. Ao resolver esta equação, nós vamos chegar que a concentração de cádmio é 8,22 vezes 10 a menos 22 mol por litro. Ou seja, a concentração de cádmio é muito pequena na solução, considerando a nossa aproximação, que disse que a concentração do complexo é muito maior que a concentração de cádmio, logo nós já podemos constatar que essa aproximação é verdadeira, né? A concentração do complexo nós assumimos como 0,1 e a concentração do cádmio 8,22 vezes 10 a menos 22. Então, de fato, essa aproximação é verdadeira e os cálculos realizados são mais simples. Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o efeito de agentes complexantes sobre a solubilidade de compostos pouco solúveis. Nós já falamos num vídeo anterior da capacidade que alguns íons têm de participar de mais de um equilíbrio químico, e com isso nós estamos gerando reações de competição dentro dessa solução, e aí vai prevalecer aquela relação que torna o sistema mais estável. Hoje nós vamos falar do efeito dos agentes complexantes sobre a solubilidade de compostos pouco solúveis. Normalmente, é possível solubilizar esses compostos, né, que têm uma solubilidade muito limitada em solução aquosa, principalmente, que é o objeto de estudo, né, desses equilíbrios iônicos que estamos fazendo. E ao colocar esse agente complexante, nós temos a capacidade de aumentar a solubilização desses compostos pouco solúveis. Então, a solubilidade desses compostos pouco solúveis, eles podem ser aumentados através da complexação do cátion, por exemplo. Se nós considerarmos aqui
O brometo de prata, que a gente sabe que é um sal pouco solúvel, ele tem a equação aqui de solubilidade como mostrada, né, formando o Ag+, Br-. A sua solubilidade pode ser aumentada se eu introduzir na solução amônia. A amônia forma um complexo com a prata, então o cátion vai ser complexado, ele forma um complexo solúvel em água. 2 carga mais, né? Este complexo aqui, ele é solúvel. Ele permanece em solução aquosa. Então, eu promovo um deslocamento de equilíbrio, né? Porque colocando amônia, eu sequestro a prata. Esses íons pratas, então, serão sequestrados pela amônia e eu desloco esse equilíbrio, então, para a direita, o que diminui essa quantidade de brometo de prata em solução. Então, uma complexação do cátion, neste caso, aumenta a solubilidade do AgBr, né? Do brometo de prata. Outra possibilidade é o efeito da complexação sobre o ânion desses compostos pouco solúveis. Um exemplo disso é a solubilidade do cloreto de cobre 1. Nesse caso, o cobre tem carga +1, é um sal pouco solúvel, formaria cobre mais Cl- em solução aquosa. Alguns compostos têm a propriedade de formarem complexo com seus próprios ânions. Então, se eu acrescentar nesta solução um excesso de íons cloreto, né? Se eu colocar um excesso de íons cloreto, ao primeiro momento nós pensaríamos num efeito íon comum, né? Aumentando a concentração de cloreto, nós poderíamos deslocar esse equilíbrio para a esquerda, né? E diminuiríamos a solubilidade do cloreto de cobre. Isso, até um certo limite, acontece. Posteriormente, o cloreto de cobre ele pode formar um complexo com o cloreto, o que faz então que a solubilidade do cloreto de cobre aumente em solução. Nós temos esse aqui também. Tá? Então veja que nesse caso a presença do cloreto forma espécies complexadas, né? Que são solúveis em água, e aí, a partir de uma certa concentração de cloreto, eu não terei mais o efeito do íon comum, que seria um efeito de redução da solubilidade, mas eu terei um efeito da complexação, que vai promover um aumento da solubilidade. Vamos entender através de um exemplo. Aqui é pedido para que nós calculemos a solubilidade do brometo de prata numa solução contendo amônia na concentração de 1 mol por litro. Nós sabemos que a constante de KPS, né, do produto de solubilidade, é 5 vezes 10 a menos 3, e a constante de formação do complexo, né, essa é a estrutura do complexo, é 1,7 vezes 10 a sétima. Nós fazemos o tratamento sistemático, então nós escrevemos as equações químicas que estejam ocorrendo nessa solução. Então, como nós temos brometo de prata, nós temos a equação solubilização, né, parcial dele, já que ele é um sal pouco solúvel. E como forma então um complexo com a prata, eu tenho a prata mais 2 amônias, formando a G, NH3, 2 mais. Escrevo então agora as expressões das constantes de equilíbrio. Então eu tenho aqui o equilíbrio de solubilidade, KPS, Ag+, vezes Br-. E eu tenho aqui a constante de formação, né, para o complexo, vai ser a concentração do complexo, dividida pela concentração de íons prata, vezes a concentração de amônia ao quadrado. Escrita então a expressão do equilíbrio, nós precisamos fazer os balanços, né? Nesse caso nós vamos trabalhar com o balanço de massa. Já foi explicado no vídeo anterior o porquê no equilíbrio de solubilidade nós acabamos utilizando o balanço de massa. Lembrando que se trata de um problema que pede para que nós calculemos a solubilidade. Então nós precisamos definir nesta solução qual íon representa de forma mais simples a solubilidade deste sal. Nós podemos observar que vai ser aquele íon que não participa de nenhuma outra reação paralela. Então, para o brometo, nós podemos entender que a sua concentração será igual à solubilidade.
A solubilidade também pode ser calculada pela concentração das espécies que contém prata. Por quê? Essa prata vai ser liberada desse sal pouco solúvel, uma parte pode permanecer em solução, outra parte forma o complexo. Então, a soma dessas duas concentrações me dá a quantidade total, né, de prata na solução, que também é uma medida da solubilidade. Então, eu posso entender que a concentração de íons prata mais a concentração do complexo também é igual à solubilidade. Além disso, como nós temos um equilíbrio de complexação, nós não podemos esquecer de fazer o balanço do agente ligante, né, do complexante. Então, a concentração de amônia, que é o nosso complexante, vai ser igual à concentração de amônia em solução mais a quantidade de amônia presente no complexo. Como tem duas amônias, então multiplico a concentração por 2. Lembrando que aqui nós conhecemos qual é a concentração analítica de amônia. Ele fala que é 1 mol por litro. Então, vou pôr aqui igual a 1. Então, dessa forma, nós temos o seguinte sistema para resolver. Nós temos, em relação ao KPS, a concentração de prata vezes a concentração de brometo, vai ser igual ao valor do KPS, que é 5 vezes 10 a menos 13. Nós temos aqui a formação do complexo, concentração do complexo, dividido pela concentração de íons prata, vezes a concentração de amônia, ao quadrado, vai ser igual à constante de formação do complexo. Nós temos aqui 1,7 vezes 10 a sétima. Por fim, nós temos os balanços de massa, e se eu observar aqui, eu posso igualar essas duas expressões, né? Porque a solubilidade é a mesma, de forma que eu encontro que a concentração do íon brometo é igual à concentração da prata mais a concentração do complexo. E por fim, o balanço de massa da amônia, que nós sabemos que a amônia mais 2 vezes a concentração do complexo vai ser igual a 1. Então, eu tenho essas 4 equações. E eu tenho quantas incógnitas? A prata, o brometo e o complexo e a amônia. 4 incógnitas. Então, 4 equações, 4 incógnitas, o sistema tem solução. Como eu preciso, então, determinar a solubilidade, e nós definimos que a solubilidade é igual à concentração do íon brometo, de maneira mais simples, eu vou usar a equação 3 para determinar essa concentração. Então, brometo é igual à concentração de íons prata mais a concentração do complexo de prata. Então, eu preciso achar quem é a concentração de prata, quem é a concentração do complexo. A concentração de prata pode ser determinada a partir do equilíbrio de solubilidade e a concentração do complexo pode ser determinada a partir do equilíbrio de complexação. Basta que a gente faça o isolamento, né, dessas incógnitas nessas equações. Então, veja aqui que eu tenho que a prata vai ser igual, isso é o valor de KPS, né, dividido pela concentração de brometo. E aqui, a concentração do complexo vai ser igual à constante de formação vezes a concentração de prata vezes a concentração de amônia ao quadrado. Observem que aqui eu tenho um termo em função da prata novamente. Eu posso substituir essa expressão aqui e aí eu vou ter AgN3,2+, ou seja, a concentração do complexo vai ser igual à constante de formação vezes. Quem que é a concentração de prata? É o KPS dividido pelo brometo. Então, vezes KPS dividido pela concentração de brometo vezes a concentração de amônia ao quadrado. Então, agora eu sei quem é a prata e quem é o complexo de prata, né? Eu sei de onde vêm as suas concentrações. Eu vou substituir aqui, ó.
a concentração de brometo será, a prata eu já sei que é o KPS pelo brometo. KPS dividido pela concentração de brometo, mais a concentração do complexo, que nós determinamos como sendo constante de formação vezes o KPS, dividido pela concentração de brometo, vezes a concentração de amônia ao quadrado. A partir, então, dessa expressão, já é possível determinar a concentração de brometo. Então, vejam que eu tenho um termo comum, né, nessa equação, que é o KPS pelo brometo. Então, vou colocar ele em evidência, de forma que eu terei KPS sobre brometo. Esse termo dividido por esse é 1. Esse termo dividido por esse é o que sobra, menos o KPS dividido pelo brometo. Então, nós temos KF vezes a concentração de amônia ao quadrado. Vejam, então, que o brometo que está aqui dividindo pode passar multiplicando. E aí, nós teríamos brometo ao quadrado é igual a KPS vezes 1 mais KF vezes a concentração de amônia ao quadrado. Se nós fizermos a substituição do KPS, do KF e da concentração de amônia, nós já conseguimos calcular a concentração de brometo. No entanto, essa concentração de amônia aqui presente é a concentração de amônia no equilíbrio. E nós não sabemos a concentração dela no equilíbrio. Nós sabemos que a concentração dela no equilíbrio mais a concentração do complexo, né, porque ela está presente no complexo, é igual a 1. Então, nós precisamos definir quem é a concentração de amônia. Nós podemos fazer uma aproximação considerando a concentração de amônia presente na solução. A partir, então, dessa expressão 4, eu consigo identificar que a concentração de amônia no equilíbrio vai ser igual a concentração de amônia analítica, que é 1, menos 2 vezes a concentração do complexo. Tentar trabalhar com essa expressão daria muito trabalho. Nós podemos fazer a consideração de que a concentração de amônia analítica vai ser muito maior que a quantidade de complexo que está sendo formado. Isso faz sentido considerando que a solubilidade desse sal é muito baixa. Então, a quantidade de prata que está sendo formada é muito pequena e mesmo aquela que está sendo deslocada pela amônia não é suficiente para consumir toda a amônia presente na solução. Então, a gente assume que essa concentração aqui é muito maior que a concentração do complexo. Com isso, a gente pode dizer que a concentração de amônia vai ser igual a 1, ou seja, a concentração de amônia vai ser igual à concentração analítica dessa espécie. E aí nós podemos, então, simplificar essa expressão, dizendo, então, que essa concentração ela é aproximadamente a concentração analítica. E aí nós temos que o cálculo da solubilidade é igual a KPS, 1 mais KF, vezes a concentração analítica da amônia ao quadrado. Agora nós temos todos os termos que é possível de ser substituído. Conhecemos o KPS, conhecemos a constante de formação e conhecemos a concentração de amônia. Então, a concentração de brometo será a raiz quadrada dessa expressão, KPS 1 mais KF, vezes a concentração de amônia ao quadrado. Se vocês fizerem a substituição dos valores aqui, do KPS, do KF, a amônia, sabendo então que a concentração é 1, a gente vai chegar numa concentração de brometo que é igual a 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, a solubilidade desse sal é 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Precisamos agora verificar a aproximação que foi feita em relação à amônia. Neste equilíbrio, nós fizemos uma única aproximação. Então, precisamos verificá-la, que foi assumir que a concentração analítica de amônia é maior que 2 vezes a concentração do complexo. No entanto, eu preciso conhecer a concentração do complexo para avaliar se isso é verdade ou não, né? Essa aproximação ela vem do balanço
de massa da amônia, que nós mostramos que a amônia em solução corresponde à concentração analítica menos 2 vezes a concentração do complexo. Para saber a concentração do complexo, é importante que a gente conheça a concentração de íons brometo, a concentração de íons prata, e aí, por fim, calculamos a concentração do complexo. A concentração de brometo nós determinamos, 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 1. A concentração de prata, ela vem a partir da expressão do KPS, em que, prata vezes brometo é 5 vezes 10 a menos 13. E como eu conheço o brometo agora, eu isolo o brometo para encontrar a concentração de prata, tá? Então, é só substituir aqui, KPS dividido pela concentração de brometo, eu vou encontrar a concentração de prata. Então, aqui seria KPS dividido pela concentração de brometo. Isso daria 5 vezes 10 a menos 13, dividido por 2,9 vezes 10 a menos 3, que vai dar exatamente 1,7 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Então, descobri qual é a concentração de prata. E a concentração do complexo vai vir exatamente do equilíbrio de complexação. Nós isolamos aqui, o complexo é KF vezes a concentração de prata, vezes a concentração de amônia, ao quadrado. Então, nós temos KF vezes a concentração de íons prata, vezes a concentração de amônia ao quadrado. Lembrando que nós fizemos a aproximação que a concentração de amônia é igual à sua concentração analítica, ou seja, 1. Então, substituindo esses valores, nós temos 1,7 vezes 10 a sétima, vezes 1,7 vezes 10 a menos 10. Então, KF, concentração de prata, vezes 1 ao quadrado, que é a concentração de amônia ao quadrado. Isso vai nos dar uma concentração de 5,86 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 1. Então, essa é a concentração do complexo. A aproximação diz que a concentração analítica da amônia é muito maior que 2 vezes a concentração do complexo de prata com amônia. A concentração da amônia, então, é 1 molar, e 2 vezes a concentração do complexo será 1,17 vezes 10 a menos 2 mol por litro a menos 1. Logo, a gente já pode considerar que isso é verdade, né? A concentração analítica é muito maior que a concentração do complexo formado. Nós teremos que a concentração de amônia seria igual a 1 menos 1,17 vezes 10 a menos 2, o que é igual a 0,9882 mol por litro. Ou seja, a concentração de amônia de fato está muito superior, né? Ela está em excesso nessa solução e ela é consumida muito pouco para a formação desse complexo. Então, nós podemos dizer aqui que a aproximação é válida para essa concentração de amônia. Comparando o efeito, então, da complexação na solubilidade, nós precisamos avaliar a solubilidade deste composto, então, solubilidade do AgBr em 2 situações. Primeiro em água pura, né? Então, sem a presença do agente complexante. Nesse caso, a solubilidade dele vai ser a raiz quadrada do KPS, o que vai levar a uma solubilidade de 7,1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E agora a solubilidade na presença de amônia, que é o agente complexante. A solubilidade aqui foi determinada como 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 1. Observem que a solubilidade aumentou significativamente devido à formação do complexo. Finalizando a nossa discussão, ainda é possível fazer uma aproximação matemática na expressão obtida no fim da dedução dessa fórmula. Então, para essa expressão aqui, nós podemos ainda fazer uma breve consideração. A solubilidade corresponde à concentração de brometo, que é a raiz quadrada de KPS vezes 1 mais KF vezes a concentração de amônia ao quadrado.
Aqui nós temos uma aproximação matemática bem simples de ser feita. Se nós observarmos o KF, ele é da ordem de 10 à sétima e a concentração de amônia é 1. Ou seja, esse termo da expressão, KF vezes amônia, é muito maior do que esse termo 1. Somar 1 a essa multiplicação não vai fazer diferença, então nós podemos descartar esse 1 nesse somatório e a concentração de brometo pode ser determinada diretamente pelo KPS vezes KF vezes a concentração de amônia ao quadrado. Se vocês fizerem esses cálculos, vocês vão chegar numa concentração de brometo de 2,91 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, um valor que nós já tínhamos encontrado no cálculo anterior, né, com a expressão completa.